Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou mostrar para vocês uma matéria que saiu no Guia do Estudante na última sexta-feira com algumas informações sobre as mudanças ocorridas no Enem na última edição. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas por aí. Vamos lá! Então, vamos lá, aqui está a matéria, na verdade, matéria do último sábado, publicada no Guia do Estudante. Em Batalha contra Fórmulas Prontas, corretores revelam o que mudou na redação do Enem. Professores afirmam que houve ajustes na avaliação de competências e rigor maior para textos pré-fabricados. Tendência é valorizar redações mais autorais, texto da jornalista Célia Fernanda Lima, publicada no último sábado, dia 25 de abril, às 10 da manhã, no Guia do Estudante. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Diz a jornalista: citar o artigo 5º da Constituição Federal, o livro Utopia de Thomas More ou uma gama de filósofos listados nos cursinhos preparatórios não é mais garantia para alcançar a nota máxima na redação do Enem. O exemplo precisa ser pertinente ao tema e estar conectado com a argumentação do desenvolvimento do texto, explicou um corretor que, por razões de termo de sigilo, não será identificado. Ele afirma que o uso do repertório sociocultural de maneira genérica, ou seja, mencionar um livro, um filme ou uma frase de algum grande pensador sem conectar diretamente ao tema da redação, foi o que baixou as notas de candidatos no Enem de 2025. Não houve, até o momento, a divulgação de uma posição oficial da banca corretora sobre a queda nas pontuações, mas milhares de candidatos sentiram o impacto desde janeiro deste ano, quando as notas foram liberadas aos participantes. Não demorou para que as redes sociais assistissem a uma chuva de comentários de candidatos questionando o resultado. Para eles, as pontuações estavam mais baixas das que costumavam alcançar em edições anteriores ou em plataformas de simulação de correção. Banca da redação pesou a mão, hein? Foi um comentário muito curtido e respondido. Ano passado tirei 920 e esse ano 660? Não faz sentido nenhum, registrou outra candidata. Realmente, né? Nós tivemos vários candidatos que tiveram uma queda de mais de 200 pontos no seu desempenho em comparação a anos anteriores. E isso é realmente muito estranho, né? Aí temos aqui um comentário sobre os critérios de correção segundo o INEP. Ó. As queixas aumentaram e uma informação não oficial espalhou-se. Mudaram os critérios de correção da redação do Enem. Ao Guia do Estudante, o INEP, responsável pelo exame, afirmou que não houve alteração na metodologia de correção na última edição. Segundo o Instituto, a redação é avaliada de forma independente por dois corretores, o que assegura a imparcialidade e a padronização do julgamento. Em caso de divergência relevante entre as avaliações, o sistema prevê correção automática por um terceiro corretor ou por uma banca especializada. A nota final é definida com base nas médias, com base na média das avaliações mais convergentes, com descarte das discrepantes. Na verdade, nós temos duas correções sempre, né, para qualquer redação, no mínimo duas, e se elas tiverem uma diferença de mais de 100 pontos na nota final ou de mais de 80 pontos em qualquer uma das competências, aí a redação realmente vai ser avaliada por um terceiro avaliador, por um terceiro corretor, e se ainda houver discrepância entre as três avaliações, aí ela vai para essa banca, né, vai para um grupo que vai realmente fazer o fechamento da nota. No entanto, candidatos e professores de redação, acostumados a ensinar e a treinar as competências exigidas no exame, sentiram um peso maior em três pontos principais na correção. Competência 2, que diz respeito à argumentação a partir de repertórios socioculturais próprios de cada candidato. Competência 4, sobre o uso de operadores argumentativos, ou os chamados elementos de coesão. E a competência 5 sobre a estrutura da proposta de intervenção. Né? Apesar de o INEP não assumir que houve alterações, dois corretores entrevistados pelo Guia do Estudante afirmam que a banca avaliadora está apertando a observação das regras e que essa mudança não é de agora. Todos os anos acontecem pequenos ajustes e desde 2023, quando o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, o SEBRASP, né, assumiu a correção das redações no lugar da Fundação Getúlio Vargas, vem surgindo um outro olhar para os textos apresentados. Né? Eu vou pular um trechinho aqui, né, que trata da cartilha do participante, enfim, é um texto fundamental que o INEP lança todos os anos, geralmente com um mês de antecedência em relação ao Enem, né? Mais ou menos um mês antes do Enem, eles lançam a cartilha. E
E aí eles sugerem aqui que se preste bastante atenção, né? Mas aí aqui embaixo, ó, quais as mudanças apontadas pelos corretores. Então aqui eles listam as mudanças de cada competência. Ó, na competência 1, que trata do domínio da língua portuguesa, né? O que mudou? Olhar mais atento aos erros em relação à norma padrão do idioma, né? Os desvios. Redações que tiraram nota máxima nessa competência e nas demais foram encaminhadas para uma nova avaliação da supervisão da banca, né? Então, os avaliadores estão querendo descontar a nota do detalhe, né? Muito bem, é isso que a gente tem que entender aqui com relação à competência 1, né? Mas para garantir 200 pontos na competência 1, o candidato tem que ter, no máximo, uma falha e no máximo 2 desvios. Por falha, entende-se qualquer erro ortográfico e por desvio, qualquer erro de morfossintaxe. Perdão, é o contrário, falei errado. Por falha, entende-se qualquer erro de morfossintaxe e por desvio, qualquer erro ortográfico. Isso, muito bem. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o texto dissertativo argumentativo. Aqui são 3 coisas que são observadas, né? Então, ver se o candidato entendeu o tema da redação, se ele tem repertório, um repertório pertinente, legitimado e produtivo, né? E se ele escreveu um texto dissertativo argumentativo. É isso que é observado. Tá? E aí, o que mudou? O repertório sociocultural deve estar relacionado ao tema e ter uso produtivo no desenvolvimento do texto. Repertórios considerados de bolso, citados de maneira genérica e com pouco desenvolvimento, não atingem mais notas maiores que 900. Tá? Essa orientação. O que, a meu ver, não está claro ainda é o seguinte: se o candidato apresenta 3 repertórios ao longo da sua redação, mas só um deles é pertinente, legitimado, produtivo, né? Os outros 2 são repertórios de bolso, esse cara merece os 200 pontos? A meu ver, sim, porque no mínimo um desses repertórios, aliás, porque no mínimo o candidato precisa apresentar um repertório, né, ao longo de toda a redação. Se ele precisa apresentar um e um deles está legitimado, pertinente, produtivo, bom, a gente tem que entender que ele tem que garantir os 200 pontos, mesmo que os outros 2 sejam de bolso. A meu ver, deveria ser assim, mas isso não está claro, segundo o INEP, né, não temos essa informação de forma precisa por parte do Instituto. Competência 3, que trata da argumentação propriamente, né? O que mudou? A produtividade do repertório contabilizado na competência 2 deve dialogar na competência 3, ou seja, deve estar ligado à defesa da argumentação ao longo do texto. Eu já havia comentado isso em outro vídeo, né? E havia comentado com vocês a matéria da Luísa Tenente lá para o G1, que também tratava dessas mudanças, né? E lá ela observava que os avaliadores foram orientados por e-mail com relação a essa mudança na competência 3, né? De que o repertório, então, ele também passa a ser avaliado na competência 3 com relação a essa relação que ele estabelece com o argumento, né? Então, o repertório ele tem que estar bem vinculado ao argumento para ganhar pontos na competência 3 também, para garantir 200 pontos aí. E isso não foi explicado com antecedência pelo INEP, né? Não recebemos essa orientação por parte do Instituto. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação é o uso de elementos coesivos, né? De operadores argumentativos. Então, o que mudou? Olhar mais atento ao uso dos operadores argumentativos de forma qualitativa e não quantitativa. A nova grade não contabiliza mais a quantidade de operadores entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, como antes. Agora, o corretor deve avaliar se há uma presença pontual, regular, constante ou expressiva de operadores argumentativos e se estão adequados ao uso. A meu ver, o INEP deve acabar voltando atrás com relação a isso, né? Porque qual é a diferença entre regular e constante, né? A meu ver, isso fica muito vago. Eles precisam ser mais precisos. Mas, de qualquer forma, me parece que o INEP está bastante preocupado, sobretudo, com um uso adequado, né? Porque às vezes os candidatos usam conectivos num determinado ponto do texto que não faz nenhum sentido usar aquele conectivo naquele ponto, né? Por exemplo, tem gente que usa portanto na introdução. Desculpa, mas portanto é um conectivo conclusivo, né? Ele tem que aparecer lá no final da redação, não no começo. Né? A introdução não é o lugar para se tirar conclusões, né? Enfim, só um exemplo rápido, né? E aqui na competência 5, que é a da proposta de intervenção, o que mudou? Cada elemento da proposta de intervenção continua a valer
40 pontos, ação, agente, modo, finalidade e detalhamento, mas a proposta que não tiver a ação de forma explícita perde 120 pontos, fica com no máximo 80 pontos se não apresentar ação, né? Enfim, então uma mudança geral aqui, né? Repertório sociocultural deve estar relacionado ao tema e ter uso produtivo dentro do texto, dialogando com as competências 2 e 3. Operadores argumentativos são avaliados de maneira mais qualitativa, proposta de intervenção que não tiver elementação será mais penalizada, redações que recebem 1000 nas primeiras correções são enviadas para mais uma avaliação da supervisão da banca, né? Enfim, é isso, né? Esses são os principais pontos da matéria do Guia do Estudante aqui. Né? Temos aqui mais umas observações, como isso afeta os candidatos, né? Quer dizer, aqui eles vão observar que vários candidatos realmente tiveram um desempenho inferior ao desempenho que apresentaram em anos anteriores, né? E isso explica, então, essa situação aqui no último Enem, né? Agora, é uma pena que o INEP não possa ser claro com relação a essas mudanças de critérios, né? Porque nós, professores, ficamos meio perdidos, vocês, estudantes também, né? A gente fica sem saber exatamente de que forma avaliar algumas das competências e alguns dos quesitos em cada competência. Então, a gente precisava muito de informações mais claras, a gente precisava de uma transparência nesse processo, né? De qualquer forma, essas matérias aqui que nos trazem informações de corretores que participaram da avaliação, elas são muito valiosas, ainda que os corretores não possam assumir sua identidade, né? Elas são muito valiosas porque nos dão um bom direcionamento do que a gente precisa observar ao preparar vocês, né, nós professores, e vocês então também precisam observar para garantir 1000 pontos na redação do Enem, certo? Bom, o vídeo de hoje era isso, né? Sigam o canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para outras provas. Deixem seus comentários aqui, caso estejam de acordo, caso estejam em desacordo com as propostas, com as mudanças aqui do Enem, né? E confiram aí os manuais que estão disponíveis, né, para aquisição, para vocês se prepararem, né, de forma tranquila para essas provas. E o manual do Enem está atualizado já com os últimos critérios de avaliação do exame. Então, confiram todos os manuais aí. Temos manual da URGS, manual do Enem e o guia rápido para quem vai fazer o vestibular da PUC do Rio Grande do Sul. É isso aí. Valeu, valeu. Feito!